Bom dia! Hoje iremos apresentar sobre o melhoramento genético em suínos. Nossa equipe é formada por Elisângela, Larissa e Yasmin. A suinocultura é uma atividade pecuária que tem importância desde os primórdios das civilizações. Sua cadeia produtiva evoluiu ao longo dos anos devido ao desenvolvimento de melhores práticas de manejo. A partir do século XX, começaram a surgir de forma mais relevante nichos de mercados mais específicos que buscavam atender às mudanças nos hábitos alimentares de muitos consumidores. Dentre essas mudanças, tivemos a busca por carne com menor teor de gordura. Logo, a fim de atender esses consumidores, houve a introdução de animais especializados na produção de carne, também chamados de suínos light, que substituíram em grande parte os animais do tipo banho. Raças especializadas em produção de carne passaram por um intenso processo de seleção ao longo de várias gerações, que resultaram em aumento do percentual de carne magra de 40% para 60%, além de apresentarem teor de proteína de aproximadamente 20% com apenas 7% de gordura. Dados da Associação Brasileira de Proteína Animal mostram que os maiores produtores são a China, União Europeia, Estados Unidos e Brasil. E demonstram que a produção brasileira vem crescendo ao longo dos últimos 11 anos, sendo de 2,94 a 3,75. Quanto às exportações, se destacam a União Europeia, Estados Unidos, Canadá e Brasil. Vale salientar que, além de maior produtor, a China também é o maior consumidor, necessitando de importações para atender sua demanda. As principais raças de suínos utilizadas no Brasil são a Landrace, Largue White e Duroc. Em um sistema de produção, a genética é um dos principais fatores a serem avaliados. Por isso, as raças brancas Landrace e Largue White são muito utilizadas e compõem a base genética de muitos rebanhos devido à sua maior produtividade e prolificidade e menor teor de gordura na carcaça. O melhoramento genético está intrinsecamente dependente da precisão da seleção, onde indivíduos de melhor valor genético são selecionados para serem pais da próxima geração. Este processo deverá considerar um número consistente de observações para uma variedade de características, nas quais serão avaliados os parâmetros genéticos e ainda o estudo e aplicação de análises estatísticas adequadas. Tais avaliações permitem melhores condutas de seleção que proporcionem maiores ganhos genéticos, assim como maiores acurácias e resposta à seleção em menor espaço de tempo. Um dos aspectos importantes a serem considerados são as estimativas de herdabilidade e de correlação genética, pois são utilizadas para avaliar a direção a ser seguida pelos programas de avaliação genética. Características das raças. A raça Landrace ela se caracteriza por apresentar orelhas do tipo céltico, um grande comprimento corporal, tem perfil cefálico retilíneo e boa conformidade. Os tetos possuem em sua maioria de 6 a 8 pares. São animais que apresentam precocidade sexual e prolificidade. Também possui percentual de gordura reduzido na carcaça. A raça Largue White possui perfil cefálico côncavo, orelhas do tipo asiática e 6 a 8 pares de tetos. São animais que possuem carcaça de ótima qualidade. A raça Duroc possui uma pelagem vermelha, pescoço curto, espesso e levemente arqueado. O animal é cada vez mais utilizado em cruzamentos para melhoramento genético, com o objetivo de buscar uma carne com mais qualidade. Já a raça Pietran é caracterizada por sua pelagem branca, com manchas pretas e pela excelente massa muscular, especialmente excelentes pernis. Apresenta uma cabeça larga, perfil de formato côncavo e orelhas do tipo asiáticas, médias, grossas, dirigidas para frente e cortadas horizontalmente. Qual o intuito de se ter um programa de melhoramento genético? Um programa de melhoramento genético de suínos visa a obtenção de animais com bons índices de taxas de crescimento e eficiência alimentar, de fêmeas com grande capacidade reprodutiva e de animais de abate com grande quantidade de carne de qualidade na carcaça. Para o produtor, as características desejáveis são a taxa de crescimento, a eficiência alimentar e tamanho de leitegada. Para o mercado processador, a qualidade de carne da carcaça ou a qualidade da carne. E para o mercado consumidor, qualidade da carne.
estrutura do programa de melhoramento genético, ela é baseada numa pirâmide organizacional, composta pelos rebanhos núcleo, multiplicador e comercial. No rebanho núcleo, que geralmente é composto de raças puras ou linhagens sintéticas, há alta intensidade de seleção com vistas em maximizar progresso genético. O rebanho multiplicador recebe animais do rebanho núcleo para a produção de animais F1 ou híbridos, que serão utilizados no rebanho comercial. No rebanho comercial, utiliza-se o material proveniente do rebanho núcleo e ou do rebanho multiplicador, dependendo do sistema de cruzamento adotado, para a produção de suínos híbridos que são destinados ao abate. Quanto às características de desempenho, há dois esquemas de testes normalmente utilizados nas características de desempenho, denominados testes de granja e teste de gestação de reprodutores suínos. No teste de granja são avaliados o ganho de peso diário do nascimento até as 22 semanas de idade e a espessura de toucinho ao final do teste. No teste de gestações de reprodutores suínos são avaliados o ganho de peso diário e a conversão alimentar, dos 20 a 30 quilos até os 90 a 100 quilos de peso vivo e a espessura do toucinho no final do teste. O ganho de peso diário ou a idade para atingir o peso de abate são as características mais comuns para avaliar a taxa de crescimento dos suínos, pois são de fácil medição e possuem herdabilidade média. O consumo diário de ração é uma característica de grande importância econômica, haja visto que 70 a 80% dos custos de produção de suínos são atribuídos à alimentação dos animais. Quanto à seleção de características múltiplas, na seleção para características múltiplas, na mesma linha ou raça, é necessário estabelecer claramente quais são os objetivos, os critérios e os métodos de seleção a serem empregados. O selecionador deve definir metas para cada raça. Existem objetivos diferentes em função do sistema de cruzamento, oportunidades de mercado e sistemas de produção. Outra opção para as características de leite-gado seria o desenvolvimento de linhagens hiperprolíficas, que consiste em selecionar machos e fêmeas com alta prolificidade e acasalá-los com fêmeas e machos também de alta prolificidade. No melhoramento genético, há 4 tipos principais de cruzamentos utilizados. O primeiro é o cruzamento simples, onde fêmeas de uma raça ou linhagem são acasaladas com machos de uma raça ou linhagem. É utilizado nos rebanhos multiplicadores para a produção de machos e fêmeas F1 ou híbridos. Já o cruzamento alternado é o cruzamento entre 2 ou 3 raças ou linhagens, alternando a raça ou linhagem do pai a cada geração. Nesse cruzamento, as fêmeas são acasaladas em cada geração de forma alternada, com machos de uma das raças puras ou linhagens sintéticas. É um sistema que funciona bem para o criador independente, porque ele só vai precisar fazer a reposição de fêmeas do próprio plantel dele. Já no cruzamento triplo, consiste no acasalamento de fêmeas F1 ou híbridas com machos de uma terceira raça pura ou de uma linhagem sintética. Nesse sistema, é aproveitado as heteroses materna e individual. E por último, o cruzamento duplo entre 4 raças, que consiste no acasalamento de fêmeas F1 ou híbridas com machos F1 ou híbridos também. Nesse sistema, aproveitam-se as heteroses paterna, materna e individual. Endogamia. A endogamia é o cruzamento de parentes diretos para evidenciar determinada característica que o animal possui, aumentando dessa forma a homozigose. Esse fator atua na fixação e refinamento para a característica desejada. O aumento da homozigose ocorre tanto para os genes dominantes quanto para os recessivos. Quando a homozigose ocorre para genes dominantes, os indivíduos assim obtidos, quando acasalados com outros que não são consanguíneos,
tendem a imprimir com maior intensidade suas características. Chamamos isso de prepotência. Esse é o motivo pelo qual muitos selecionadores de suíno de porte utilizam a endogamia em seus rebanhos, porque assim eles selecionam um bom reprodutor, utilizam para cruzar com suas fêmeas e netas e assim manter seus aspectos fenotípicos. Essa técnica é muito utilizada para a formação de linhagens comerciais. Por outro lado, a endogamia, assim como ela evidencia as boas qualidades, ela também pode evidenciar os defeitos. Então, o produtor ele deve sempre buscar profissionais qualificados para que essa seleção aconteça de forma correta. E quais são os benefícios do melhoramento genético suíno? Nós vamos ter o benefício para o produtor, que é o crescimento comercial, a eficiência alimentar dos suínos, o aumento do número de leitões ou porcas comercializados ao ano. Já para o frigorífico ou processador, ele vai ter uma maior qualidade e quantidade de carne na carcaça. E para o consumidor final, o benefício será de qualidade de carne in natura, processada, e menores níveis de gordura, além da garantia de bem-estar do animal, já que é uma pauta muito falada nos dias atualmente. Em relação às novidades da área, hoje são utilizados marcadores moleculares CNP, que significa polimorfismo de nucleotídeo único, que auxiliam na genotipagem dos animais ao nascimento. E a utilização dessas informações também auxiliam na identificação de defeitos genéticos com o intuito de descoberta de paternidade e maternidade, no controle da endogamia com base no parentesco, nos valores genéticos mais aplicados para indivíduos jovens, na redução do intervalo de geração e no aumento com precisão de seleção para as características difíceis de medir, como as reprodutivas, longevidade, qualidade da carne e resistência a doenças. Transgenia em suínos. Em 2016, foi desenvolvido o porco 26. Ele é o primeiro porco geneticamente modificado no Instituto Roslin, no Reino Unido, o mesmo da ovelha Dolly. E esse suíno, ele possui uma característica especial entre os outros porcos, porque ele é imune à febre suína africana, que é uma doença que é causada por um vírus altamente letal, que surgiu na África, onde os animais acabaram criando resistência a ela. Mas no resto do mundo, eles não possuem essa mesma imunidade. Esse procedimento, ele não envolve clonagem e tem uma taxa de sucesso de 10 a 15%. E o principal objetivo dele é a eliminação de uma doença suína sem alimentar os animais com antibiótico. Então, a cada 10 porcos em uma ninhada, pelo menos um vai receber essa mutação e passar para os seus filhos. Os métodos para o procedimento foram 3, que seria a microinjeção pronuclear de DNA, que consiste em inserir de forma mecânica o material genético exógeno dentro do pronúcleo de zigotos. Ela é uma técnica onerosa, cara e difícil. Já a segunda técnica, que é a transferência nuclear de células somáticas previamente modificadas geneticamente, é realizado o cultivo de células, geralmente fibroblastos fetais, as quais são transpectadas, selecionadas quando a expressão do plasmídio e posteriormente fundidas aos oócitos enucleados. Essa técnica é mais utilizada para a produção de suínos geneticamente modificados. E por último, temos a transgenia mediada por espermatozoide. E é baseada na capacidade em que o espermatozoide possui em captar e internalizar o DNA.
É uma técnica barata e possui 80% de taxa de sucesso. As empresas do ramo de melhoramento genético suíno. No mundo, nós temos a Norvins. Ela é reconhecida mundialmente pela sua abordagem inovadora de implementação de novas tecnologias. E o seu foco ele é contínuo na produção de suínos eficientes e sustentáveis. Ela busca a investigação, a inovação e a divulgação de melhorias genéticas, e esses são os pilares da empresa. Eu vou falar rapidamente só dos anos principais dela. Em 94, eles fizeram os dados de desempenho comercial. Em 2001, ocorreu a criação para maior sobrevivência dos leitões. Em 2006, o NIS para avaliação da qualidade da carne. Em 2008, a tecnologia de varredura delta e tomografia computadorizada. Em 2019, o odor de macho inteiro. E em 2012, a seleção genômica, utilizando informações de DNA para calcular as relações genéticas entre os animais. Os produtos dessa empresa são esses três, são os principais. O TN Talent, ele é um macho terminador de linhagem de origem Duroc. Tem a TN70, que é a fêmea híbrida, baseada na Norvins, Landrace e linha Z, que é de uma Large White. E tem o Norvin Duroc, que é o macho terminador de uma linhagem pura Duroc. Já no Brasil, nós temos a Top Gen. Ela é uma empresa que promove o melhoramento genético nas raças Large White e Landrace, com uma linha materna batizada pelo nome de Afrodite, que é o principal produto deles. E ela é considerada por especialistas como a matriz mais completa do mercado atualmente. Essa empresa, ela possui parceria com a empresa suíça de melhoramento genético, a Suizag, cujo é fonte de renovação genética com apoio da seleção genômica, fazendo a importação rotineira de material genético. Além dessa parceria com a Suizag, possui as seguintes parcerias. Ela tem parceria com a Embrapa para multiplicar o MS-115, que é um outro produto deles, com a Universidade de São Paulo e a Universidade Estadual de Londrina para a realização de pesquisas, mantendo-se sempre focada no seu principal parceiro, o produtor de suínos, disponibilizando a genética com os melhores resultados para produtores que se destacam entre os melhores da suinocultura brasileira. Aqui, a gente colocou os produtos da Top Gen, seria o MS-115, que eu falei anteriormente. A carne dos descendentes dos reprodutores do MS-115, ela é vermelha, firme e apresenta uma excelente capacidade de retenção de água. No abate desses suínos, eles pesam geralmente 115 quilos de peso vivo, e que representa cerca de 25% a mais de carne na carcaça, em comparação com um abate de animais que pesam apenas 90 quilos. A utilização desses reprodutores é fundamental para obter esse ganho de produtividade. Nós temos também a fêmea-avó, que é a mãe da matriz Afrodite, está sempre mais atualizada quanto ao melhoramento genético, que é feito somente em raças puras. E a Afrodite é fruto do cruzamento das raças puras Large White e Landrace. Já no ponto de vista genético, é importante fazer o uso da Afrodite no lugar da fêmea-avó, independente da raça do macho e da fêmea que a gerou, pois o vigor híbrido da Afrodite é resultante desse cruzamento das duas raças puras
e gera melhores índices de desempenho. E aqui está o principal produto, né, da Topgen, que é a Afrodite. É a matriz mais completa do mercado. Com mais de 30 anos de seleção e melhoramento criterioso e consistente da realidade brasileira, a Afrodite é uma matriz que foi gerada pela Topgen. E ela pode ser considerada a mais completa do mercado, resultante da combinação dos seguintes diferenciais: rusticidade, docilidade, uniformidade, boa ingestão de ração no calor, alta produtividade de leite, elevado peso da leitegada no momento da desmama e profundidade, aparelho mamário e aparelhos locomotivos ideais. E, por fim, o que nós podemos esperar do futuro do melhoramento genético suíno? Nós podemos esperar um melhor desenvolvimento de novas formas de seleção dos indivíduos, animais mais eficientes, com nível de consumo menor e maior desempenho de crescimento. Podemos esperar também uma mão de obra mais qualificada para realizar o manuseio de programas facilitadores para a seleção dos animais. Além da busca por animais mais sociáveis, harmonizando o sistema reprodutivo, diminuir as falhas de manejo para que não ocorra o descarte inadequado de matrizes suínas com baixos números de partos e a desmitificação do consumo da carne suína. Encerramos a nossa apresentação e nos colocamos à disposição para os questionamentos. Obrigada.